Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Heitor Gouveia, a gente está gravando esse podcast aqui hoje. O nome que a gente deu a esse podcast é Antes do Deploy, né? A ideia é falar um pouco sobre as coisas que acontecem antes de ir para a produção, então esse nome ficou bem bacana aqui para a gente. E hoje a gente está com o Ben-Hur, eu vou apresentar ele, dar um espaço para ele se apresentar também, mas contextualizando um pouco, o foco desse podcast é ser Software Supply Chain Security. Então, a gente vai falar sobre vários contextos que acontecem dentro dessa prática de segurança. Vamos falar sobre ataques, sobre controles, defesa. A ideia é falar um pouco sobre AI também, é um assunto quente, tem muita novidade saindo com uma frequência bem grande. Então, a ideia é dar profundidade a essas novidades, a gente ver na prática o que essas inovações de AI significam. E para esse primeiro podcast, né, eu até estava comentando nos bastidores com o Ben-Hur, então quando surgiu essa oportunidade de gravar um podcast sobre esse assunto, o primeiro nome que me apareceu assim na cabeça foi o dele. O Ben-Hur hoje é Staff Solution Engineer na Snyk e faz várias outras coisas além disso, né? Então queria primeiro te agradecer, Ben-Hur, por estar aqui hoje numa quarta-feira, 7 horas da noite, gravando esse conteúdo. E também te dar espaço para você se apresentar, que eu acho que você vai fazer isso melhor do que eu. Obrigadão, meu querido. Obrigado pelo convite, de poder estar inaugurando o podcast, né? Então, fico muito feliz mesmo de poder estar contribuindo um pouco. E, obviamente, dividindo, devolvendo para a comunidade o que a gente aprende no dia a dia, né? A gente consome tanto, cara, de open source, consome tanto conteúdo de todo mundo, faz bem a gente poder devolver um pouco, né? Pessoal, eu sou o Ben-Hur, trabalho na Snyk ali, né? Sou responsável aqui pela América Latina. Bem, comecei a minha carreira já faz bons anos, aí comecei como desenvolvedor de software mesmo, né, aí passei por todas as áreas de desenvolvimento de software. Normalmente eu fico 3, 4 anos, alguma coisa já me enche o saco comprar outra coisa, né, não sou aquele cara que fica 25 anos em Java, não consigo ser esse cara, né, desculpa. E aí eu passei por front-end, back-end, mobile, DevOps, arquitetura, né? Fui por uma coisa e já faz alguns bons anos. Tá, o que eu vou fazer agora, depois disso aqui, né? Quando eu comecei a fazer os projetos e vi que tudo era um pouco mais da mesma coisa que eu tava fazendo, eu resolvi mudar e ir pra segurança, né? E aí eu recebi um conselho naquela época que foi muito válido, que normalmente quando o pessoal fala de segurança aprende redes, sysadmin, sabe? Todo mundo fala de segurança mesmo característica. E eu recebi o conselho de onde é que você trabalha? Eu trabalho com desenvolvimento, então faça a segurança do desenvolvimento. Começa a aprender segurança, faz a segurança de onde você trabalha. Ponto. Entende? E aí eu comecei a fazer segurança de desenvolvimento de software, comecei a estudar isso aí e fiquei na segurança de desenvolvimento de software até o presente momento, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque o desenvolvimento de software nunca para de evoluir, então logo a gente está sempre vendo coisas novas a todo momento. Olha a IA, por exemplo, agora, né? E outra, porque uma vez que tu entra em segurança, não consegue mais sair. Então, é uma corrente que vai te amarrar para o resto da vida, né? Então, aí estamos aí, né, sobrevivendo a IAs e ataques de supply chain. Cara, aproveitando esse gancho que você trouxe, né, da sua perspectiva, eu queria te perguntar, a primeira pergunta seria então, qual que é a sua definição de Software Supply Chain Security e também a sua definição do por que isso é importante hoje, em 2026? Quando a gente fala de supply chain, né, é tudo aquilo que a gente precisa para materializar algo que a gente quer entregar ou construir. E essa terminologia, ela existe em distintos lugares e software é uma delas, né? Então, quando a gente fala de supply chain, uma boa e velha tradução da cadeia de suprimentos o que eu preciso hoje para desenvolver? Se a gente parar para pensar, muita gente fala assim, cara, eu dependo de bibliotecas de terceiros. Na verdade, não só isso, né? Você depende de um computador que tem hardware, né? Você depende de uma empresa que o fabrica. Você depende de uma encara de alguém que te entrega. Você depende do firmware que roda em cada um desses hardwares. Você depende do software construído por sistema operacional. Você depende das dependências que esse sistema operacional vai trazer. Você depende de aplicações. Essas aplicações trazem mais componentes terceiros. Você precisa da sua IDE. Você tem uma série de questões que você precisa para desenvolver até você chegar na sua IDE. Ok, agora você está na sua IDE, beleza. Agora você vai começar a desenvolver, né? Então agora você tem o código.
Daí, beleza, você que inventou a linguagem de programação? Sim ou não? Né? Não foi. Então, perceba que vai muito além de dependências de terceiros, né? Bibliotecas que a gente vai rodar no npm install, no pip install. A supply chain, ele envolve tudo. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com segurança de criptomoedas, a gente entende realmente o que é dependência de terceiro, né? Poxa, a gente vai comprar um servidor para fazer a custódia privada das criptomoedas. Cara, tu vai botar 500 milhões de dólares em uma custódia privada, cada nível de integridade de peça de fabricante é um risco de supply chain, porque qualquer erro ali pode comprometer mais de 500 milhões de dólares dentro de uma operação, né? Então, vai muito mais do que aquele pacote NPM, o pacote Python que a gente instalou, tá? Então, essa é a minha visão do que é uma supply chain, por exemplo. Tá, e aí o segundo ponto era, por que tu considera isso importante hoje, em 2026? O que nós estamos construindo hoje, né? Então, o que a gente tem acesso? O que para nós a gente acredita que seja privado, né? Se a gente pegar qualquer um dos nossos computadores dentro de uma parte mais profissional, nós vamos ter todas as chaves de API possível, né, dentro do nosso computador, por exemplo. Nós vamos ter segredos da AWS, nós vamos ter chaves de criptomoedas que nós temos, né? Nós vamos ter senhas das nossas contas bancárias, nós vamos ter senha da nossa conta, por exemplo. Imagine hoje você tendo a sua conta do Google comprometida, por exemplo. Cara, sua conta do Google está logada em tudo que é lugar. Às vezes é a única forma de você recuperar uma informação. Às vezes é uma forma de contato com todo mundo na qual você conhece, você pode ser um ovo multiplicador de golpes, né? Então, quando a gente fala de supply chain, do porquê é importante, é a mesma coisa que eu pensar o seguinte, ó. Você colocaria todos os segredos que você tem envolvendo chaves, senhas, tokens, acesso a carteiras digitais, etc., público na internet? Se você vai dizer não, aí eu vou te perguntar por quê. Todos os porquês são a importância disso, né? Isso quando a gente fala do acesso pessoal, porque é importante já pegar pelo pessoal para as pessoas entenderem o impacto real, né? Quando a gente fala numa corporação, dependendo do tipo de estrago que for feito, uma simples biblioteca instalada pode levar a fechar as portas de uma corporação, né? Porque toda a infraestrutura daquela empresa pode vir a ser comprometida por causa de um único comando. E aí a gente tem as ações decorrentes. Se uma empresa fecha, não é só uma empresa fecha, né? São pessoas perdendo emprego, famílias sendo afetadas e pessoas em situações complicadas por causa de um único comando, né? Então o impacto social e econômico, ele é inevitável. Uma coisa que eu estava pensando aqui é, como Solution Engineer, na Snake, eu imagino que você está em contato com diferentes empresas, diferentes personas nessas empresas, né, diferentes cadeiras, e como que você enxerga que é a receptividade dessas pessoas quando começa a ser uma conversa sobre esse assunto? São pessoas que estão engajadas nessas conversas, já conhecem termos, estão cientes do problema, ou precisa ser feito esse trabalho de evangelização, pegar na mãozinha? Qual que é a sua leitura do mercado em relação a isso? O pessoal já tá comprado de isso é um problema, precisamos agir, já estamos agindo, ou ainda está nesse processo de evangelização? Vamos separar as audiências, tá? Vamos falar assim, ó, pessoas que são de segurança, pessoas que são desenvolvedores e pessoas que são, em geral, de tecnologia, de alguma forma, tá? Hoje, quem é de segurança já não está 100% envolvido. Tá, isso eu tô falando porque entre os inúmeros treinamentos que a gente passa para desenvolvedores no Brasil todo, né? América Latina toda, aqui também, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: você sabe o que é um ataque de supply chain? E a gente percebe assim, em todos os treinamentos, normalmente 40% não sabe nem o que é um ataque de supply chain. Ali mais uns 30% até sabem, já ouviram falar. Ali mais uns 20% dizem que já sabem o que é, né? Sabem o que é e estão preocupados. E menos 10%, às vezes menos de 10% já teve que lidar com alguma coisa, tá? Então, isso perante os desenvolvedores, tá? De equipes de segurança, elas são preocupadas, as equipes são preocupadas em conseguir, de fato, ter uma boa gestão desse tipo de ação, só que
essa equipe de segurança, ela não tem hoje uma estratégia contra isso. São raríssimas as equipes que de fato assim, não, quando surgir um ataque na cadeia de suprimentos das nossas aplicações, esses são as ações preventivas que nós tomamos, essas são as ações detectivas, né? Eu quero saber se eu estou impactado ou não estou impactado, e essa é o nosso playbook de resposta a incidentes para isso. Eu acredito que menos de 10% das empresas hoje, para essa nossa conversa, estão preparados com esses 3 pilares. E a maioria das empresas não consegue responder a primeira pergunta. Nós estamos sendo afetados por isso ou não? Então, isso já responde todo o resto. Quando você estava falando, né, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer aqui até para ilustrar para nossa audiência, porque pode ter pessoas que estão assistindo e exatamente entra nesse ponto que tu comentou, né, o que é um ataque de supply chain. Então, acho que a gente pode ir por esse caminho. E aí eu quero conectar algumas histórias com uma palestra sua que eu vi, e aí depois você pode falar um pouco sobre esse assunto, né? Que é em relação a desenvolvedores sendo alvos, né? Porque eles são parte da cadeia de suprimento de uma aplicação, de um produto, né? São pessoas, mas eles entregam código em produção, né? E eu tenho percebido, nessa empresa anterior que eu havia trabalhado, existia esse foco pelos atacantes nos desenvolvedores. Era uma empresa relativamente grande, né? Então, era bem interessante isso. Porque eu percebia também que o foco era desenvolvedor, porque o desenvolvedor tinha muitos acessos, né? Lá, por exemplo, a gente usava uma aplicação que trabalhava com Hello List para programas. Então, se uma pessoa do RH tentasse fazer um curl, não conseguia, era travado. Mas o desenvolvedor conseguia. Então, o target era o desenvolvedor porque ele tinha mais acessos também de capacidades na máquina. E aconteceram 2 casos interessantes. Um deles, e com 1 ano de diferença. Isso foi bizarro, porque foi exatos 1 ano de diferença. O primeiro deles foi um desenvolvedor que ele estava fazendo um processo seletivo para uma outra empresa usando a máquina da companhia, né? Então, ele simplesmente recebeu ali uma chamada no LinkedIn, vem aqui, faz esse processo, essa candidatura, fez entrevista. O processo realmente, assim, se olhava, parecia muito genuíno e tinha um teste técnico. Então, com o teste técnico, ele rodou esse teste técnico na máquina dele, foi comprometido, a empresa tinha várias detecções, conseguiu capturar isso, e aí 1 ano depois aconteceu o inverso, né? A nossa empresa também fazia processo seletivo, né, de hiring, e uma das etapas era os candidatos mandarem um teste técnico para a gente. E aí mandaram testes maliciosos. E quando o pessoal estava fazendo a avaliação do teste técnico, eram sempre avaliados por 2 outros desenvolvedores internos já da companhia, e muitos deles rodavam o código, né? Então, eles fizeram essa execução, foram comprometidos também os 2, a gente acabou detectando, fez a resposta a incidentes nisso, e nessa segunda vez, assim, foi muito preocupante e nasceu essa conversa, né? De, ok, a gente precisa continuar recebendo testes técnicos e agora como que a gente vai fazer essa proteção? E eu participei ativamente dessa discussão, fui uma das pessoas que escreveu a RFC sobre esse assunto e foi muito legal porque você via a confiança dos desenvolvedores em containers. A primeira opção que foi dada era, cara, beleza, pega o teste que enviaram pra gente, coloca dentro de um container Docker e tá seguro, né? Porque ele não vai ter acesso, vai estar totalmente separado do meu device aqui, né? Não vai ter acesso aos meus arquivos e tudo mais. E aí, na minha cabeça, assim, na hora que falaram isso, falou, cara, mas veio um estralo assim, e se tiver um zero day de escape de container, né? Só que aí eu pensei mais 2 segundos e falei, cara, nem precisa de um zero day, né? Se o cara escreveu o próprio container, Dockerfile para executar, ele pode colocar o nível de privilégios que ele quiser, e se ele não escrever, rodar no nosso, ainda tem maneiras que ele pode pivotar do container, sair e ir para a máquina do desenvolvedor, ou pior, para outro componente da arquitetura, né? E aí, quando eu estava estudando aqui para o podcast para fazer esse bate-papo contigo, eu cheguei até a sua palestra, né? Se você quiser até comentar o título dela para o pessoal consumir depois, acho que é legal. E na sua palestra você mostra também um caso da Bybit. Então eu queria escutar de você, assim, um pouco sobre
esse cenário, essa confiança que as pessoas têm. Pô, você tá rodando um Docker, tá seguro, e não é bem assim, né? Hoje não existe nada que você rodar tá seguro. Né? Acho que é bom o pessoal saber disso. Caso da Bybit, cara, que caso do inferno, mano. Porque esse caso aconteceu no dia do meu aniversário. Caraca, dor de E cabeça. aí queimou todo o meu aniversário, porque quem trabalha com cripto, segurança de cripto sabe, né? Se acontecer um incêndio num vizinho a 2 quilômetros, você tem que olhar ver se não vai pegar em você também. Aconteceu bem no meu aniversário, eu tive que parar tudo para fazer lá todo um detalhamento do que aconteceu com a Bybit e tal. Mas vamos pegar esse caso, que esse caso foi bem bom. O nome da palestra que eu tô comentando aqui chama-se Dark Side of Docker Containers, que foi feito no TDC de Florianópolis, tá? No ano passado, eu acho. É 2025. A gente consegue deixar o link na descrição do podcast para o pessoal acessar depois. Show. Porque o que aconteceu, tá? Começou exatamente como você tinha comentado, né? Um desenvolvedor, só que agora vamos lá. Pode acontecer com qualquer empresa, né? Então, assim, a empresa A, Bybit, digamos ali, utiliza um software da empresa B, tá? Que era uma empresa, uma carteira de criptomoedas, né? A carteira digital ali, tá bom? Então, eu sou uma empresa que tem o cripto, eu quero gerenciar minhas criptos, então eu uso um software de terceiro de gerenciamento de cripto Enterprise, tá bom? Porque você baixar uma carteira sua e guardar a sua chave em um papel guardado no seu armário é uma coisa, né? Você lidar Enterprise é outra. Cara, X pessoas têm que aprovar uma transação, né? Então não pode botar tudo no poder de uma pessoa só, porque senão até por questões de segurança dela mesmo, né? Ela sofre um sequestro, por exemplo, né? Ela não tem todo o poder para lidar com aquele valor, né? Beleza. Aí o desenvolvedor da empresa terceira das carteiras tinha a questão de um teste técnico, mesma coisa, né? Uma questão de contratação. E aí foi rodar um teste técnico. E aí, um teste técnico é, por exemplo, assim, você vai desenvolver um front-end e tal, etc. E você se conecta nessa API aqui. A gente vai te fornecer a API. Aí botaram lá um repositório, né? E aí o cara precisava clonar o repositório e rodar um comando SH para subir ele com o Docker, tá? A questão é, o que estava nesse comando SH? Porque quando a gente fala do comando SH, beleza, se ele tentar baixar alguma coisa, talvez alguma produção de endpoint já pegasse aquilo ali. Mas aquele comando SH rodava aquele container num modo privilegiado, mapeando o volume raiz do computador da pessoa para dentro do volume raiz daquele container. Até aí não existe nada de malicioso nisso, né? Então são apenas comportamentos legítimos para vocês verem, né? Porque a questão é, quanto mais legítimo eu deixo os comportamentos e induzo o problema ao erro operacional, é ali onde eu vou ter maior efetividade no ataque de supply chain. Então, executava o container como root, com acesso ao hosting da máquina, né? Network host internal ali, mas mapeando o volume raiz para dentro do container, então eu consigo acessar o volume raiz. Beleza. Até aí, o código que tinha dentro do container também não era código malicioso. Era uma aplicação Python que, quando ela startava, buscava um arquivo de configuração de um servidor remoto. Um arquivo super simples, um arquivo YAML super simples de configuração. Até aí, para quem não está atento, super normal. Vai startar a aplicação, vai pegar as configurações, só pegar um YAML que vem de fora e configurar. Só que essa aplicação, ela tinha propositalmente uma biblioteca do PyYAML vulnerável, que era vulnerável a Insecure Deserialization. Esse arquivo YAML, ele tinha um comando dentro desse YAML, que era justamente para explorar esse Insecure Deserialization. Então, quando a aplicação bootava, nenhum tipo de proteção pegava, porque o código era totalmente legítimo. Quando baixava a configuração YAML, esse arquivo vinha já com o exploit de Security Deserialization, era deserializado, e da deserialização executava um comando. Esse comando abria um shell reverso, desse shell reverso ele conseguia, aí a partir dali, trabalhar como ele quisesse, né?
Agora a pergunta é, o que tem na raiz da máquina do desenvolvedor? Chave SSH, AWS, variáveis de ambiente, arquivo M. A partir dali eu mapeio tudo que eu possa ter ali dentro. E foi encontrado as credenciais da AWS. Feitas as credenciais da AWS, o que o criminoso fazer? O criminoso primeiro tentou uma técnica de persistência. Né? Deixa eu ver se eu consigo registrar o próprio usuário, vai passar um duplo fator, né? Para se persistir dentro daquele cenário. Ele não conseguiu. Tá? Aí o que ele tentou fazer logo em seguida? Ele resolveu, então vou dar uma banda, vou passear aqui dentro dessa conta da AWS aqui e ver o que tem aqui dentro. E olha só, muita gente fala, cara, tem que fazer segurança do back, tem que fazer segurança do server, e pouca gente sabe da segurança de front-end. Como isso é perigoso, tá? Mas agora talvez vocês vão poder ver. Aí ele achou uns bucket S3. E aí tudo bem, vamos entrar no bucket S3. Aí ele achou um arquivo JavaScript minificado dentro de um bucket S3. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o problema de eu encontrar um arquivo minificado de um JavaScript no bucket S3? Meus buckets não tem nada de segredo, nada de dados pessoais, não tem backup de banco, não tem nada. Qual que é o problema? Um arquivo minificado de JavaScript é o que vai ser carregado na tua aplicação no front-end. A gente está falando de uma aplicação que faz a gestão de transferência de criptomoedas, onde você vai chegar no front-end e colocar a transferência das criptomoedas. Ele fez o tampering desse JavaScript, agregando uma instrução no meio desse JavaScript que, caso fosse a Bybit que estivesse fazendo a transferência, ele foi target. Ele não colocou em forma geral. Ele colocou um script condicional que, se fosse a empresa X... Como é que eu seria isso aí que é a empresa X? Porque, de certa forma, né, o mundo de cripto ele não é tão anônimo assim, quando a gente acha, né? É fácil definir quais são as carteiras de criptomoedas que vão sair a partir da transação. Então, se fosse X carteiras ou X movimentações, trigava aquilo ali, entrava naquela lógica JavaScript. O que a lógica do JavaScript fazia? No front-end, ele te mostrava uma coisa que era exatamente o que estava digitando. Quando o cara clicasse no botão transferir, executava esse JavaScript malicioso que o cara injetou dentro daquele JavaScript minificado que estava no bucket S3. Essa transferência, ela feita daquela forma, explorava um vuln/misconfig dentro de um smart contract que permitia que ele executasse uma chamada como ele quisesse dentro do contrato, e fez com que ele se adonasse do contrato, e a partir dali ele esvaziou aquele cofre. Tudo porque o cara encontrou um JavaScript no bucket S3. Cara, bizarro. Esse foi o caso. Tu lembra se foi uma única transferência que ele fez o tampering, ou se foi várias, ficou por um tempo sendo executado? Não sei se você vai lembrar desse detalhe. Não foi, acho que se eu não me engano foram várias, tá? Porque eles tinham vários tipos de moeda lá e tentou filtrar o que deu. Tá? Claro, aí depois teve várias técnicas de tipo estilo Tornado Cash, por exemplo, tá? Que aí tu tenta fazer mixer, né? Pra poder tentar diluir e complicar o forense para detectar a transação das moedas, sabe? Mas foi assim, foi um ataque muito sofisticado. Muito sofisticado. E no final, ninguém pensou que precisava fazer attestation, né, e signature de assets JavaScript e colocar no front-end o hashing de integridade, né? Exatamente, entendeu? Para poder carregar o que precisa para garantir que aquilo não foi mexido em determinado momento, né? E aí, se o cara tava com essa conta inteira da AWS, né? Então, assim, perceba que um arquivo JavaScript de uma ferramenta terceiro comprometeu aqueles 10 bilhões, foi um valor, acho que é 10 bilhões de dólares, assim, um valor absurdamente alto. Posso imaginar. Eu não cheguei a ver os detalhes assim, de valores, mas, pô, essas empresas não foi o maior da história. Transacionam valores exorbitantes, é uma coisa bizarra. Né? Eu lembro também de acompanhar um pouco ali no LinkedIn, no Twitter, o pessoal comentando de ser alvo, né, de bibliotecas no NPM, então que são distribuídas no NPM, que quando executadas no navegador tenta fazer alguma transação da MetaMask que está instalada no navegador,
coisas assim, até o usuário final mesmo, né? Não só as corretoras, né, que tem uns saldos absurdos. E é uma vantagem, né, isso em cripto, porque tu consegue ver o saldo daquela wallet antes de fazer o ataque, né? Então você vai ali no Etherscan, vê o endereço e fala, pô, aqui tem um pote de ouro, realmente, né? Vou atrás disso aqui, né? É bem bacana isso. Boa. Cara, aproveitar que eu falei NPM, né? Tem acontecido esse aumento, esse foco ali nas bibliotecas que são distribuídas no PyPy também, tem algumas outras. Você tem percebido um exercício, né? Está sendo criado vários produtos ao redor desses ecossistemas para justamente evitar esses problemas, mas eu percebo que também está se iniciando um esforço desse pessoal, dessas entidades, para evitar isso, né? Eles entendem que parte desse problema é a responsabilidade deles. O GitHub, por exemplo, lançou, acho que vai fazer uns 2 anos isso, não lembro a data exata, que ele tornou obrigatório o segundo fator de autenticação, né? Então, qualquer conta que é criada tem o segundo fator de autenticação. O NPM fez uma integração com aquela ferramenta socket.dev para falar sobre a postura daquela biblioteca. Começou a colocar, o Docker Hub começou a colocar algumas badges de verificação também, né? Como que você enxerga isso? Assim, você acha que essas entidades estão levando a sério o problema, estão se movimentando, elas poderiam fazer mais? Tem mais alguma coisa que você fala assim, pô, isso aqui elas deveriam estar fazendo e não começou? Queria escutar um pouco de ti sobre isso. Tá virando uma chave mais importante, tá? Até, tipo assim, uma coisa que a gente tava até comentando, né? Tá ligado que lá no NPM tem o Package Health, tem um botão chamado Package Health, assim, aquilo lá vai pra Snyk, por exemplo, entendeu? Então eles estão agregando todo mundo. A Socket ele é muito boa pra malware, cara. É uma das empresas que a gente tem focada pra detectar malware, e eles estão muito bem posicionados hoje, né? Então isso acaba ajudando bastante. Porque, assim, o que eu percebo, tá? A discussão já está aparecendo na mesa. Mas ainda nós não estamos vendo não estamos vendo muitas empresas dizendo que a gente está 100% preparado para ataque à supply chain. Eu não sei se um dia isso vai acontecer. Eu acho que ele é uma questão utópica, né? Por causa disso, tá? Porque, assim, existem algumas, vamos dizer, boas práticas simples que reduzem muito, mas muito, a exposição ao risco de supply chain, né? Quando a gente fala de supply chain dentro da área de desenvolvimento em geral, se tu colocar um mecanismo de cooldown, esse é um site chamado cooldown.dev, tá? Que é, olha, você não vai poder instalar nenhuma biblioteca na qual a versão dela seja menor do que X dias. 7 dias, 5 dias. Nisso já reduz muito o risco de supply chain, porque a maioria detecta rápido e começa a agir rápido em cima daquelas versões, né? E a outra questão é fazer o fixed das versões dentro do software que a gente está utilizando. Por exemplo, assim, ó, quando você está desenvolvendo um software por padrão em Node, vou dar um exemplo, né? Tu roda o npm install alguma biblioteca, por padrão ele não vem fixado a major version. Na verdade, ele vem fixado a major version, mas não a minor nem a patch version, né? Vem colar com o circunflexo e o nome da versão, né? Por padrão, cara, só tira esse circunflexo da frente e deixa a versão exata do software que você vai utilizar. Porque o ataque de supply chain em bibliotecas, ele é na maioria das vezes, bastante simples, do ponto de vista de detecção operacional e do risco operacional. Quando eu digo bastante simples cara, um criminoso compromete aquela conta de alguma forma, agrega um malware em uma versão e lança uma patch version ou uma minor version. Simples assim. Se você está instalando automaticamente a última versão patch ou a última versão minor, você está automaticamente também suscetível ao ataque. Entende? Então, porque em teoria, se a sua aplicação foi desenhada para o Express 5.7.4, não tem nenhum motivo de você deixar um auto-update. Deixa fixo 5.7.4. Né? Nisso, você já não toma o auto-upgrade, né? das versões das dependências. E o cooldown vai te garantir que se alguma coisa for lançada hoje com malware, não é a partir do dia de hoje que tu vai poder instalar. E se você coloca essas estratégias
tanto no CI/CD, para o teu CI/CD não fazer a mesma besteira, né? E dentro das workstation dos desenvolvedores, você já reduz muito esse risco, tá? Mas perceba que a gente está falando da supply chain relacionada a deixa eu instalar uma biblioteca aqui. Lembra que no começo a gente falou pegar Log4j o caso, vou pegar o caso do Log4j. Cara, a última coisa que a gente estava preocupado no Log4j era essas aplicações de Log4j. Toda a cadeia de servidores, tudo, a gente estava preocupando a gente pedia SBOM e attestation de tudo, para tudo que é lugar, ver se tinha aquilo ali, existia ali dentro, entendeu? Então, fazia parte inteira daquela supply chain, tá? E daí, é extremamente importante que a gente seja capaz de detectar o que a gente tem de SBOM do que a gente desenvolve, mas também tem a de SBOM de tudo que a gente usa, né? E a partir dali, essa gestão de SBOM nos diga, de fato, onde é que estão os componentes, né? Mas assim, empresas estão se preocupando, sim, tá? Agora, elas não estão preparadas, elas estão se preparando para isso, tá? Eu não conheço, assim, conheço muito poucas empresas que dizem assim, ó, não. Aqui a gente já reduziu ao que a gente considera o melhor no momento contra-ataque de supply chain. Conheço muito poucas. Eu acho que recentemente a gente teve você trouxe o Log4j, né? A gente teve um caso do Trivy, que foi lançado essa patch version, né? Foi comprometido, lançaram uma patch version e muita gente atualizou ali automaticamente. E é um componente de segurança, então a sacada dos caras foi genial, né? Vou tacar um componente de segurança, que normalmente está num ponto estratégico da pipeline, tem acesso a muitas coisas. Isso é bem legal. Eu vejo também a galera falando sobre o Homebrew, né? Falando que o Homebrew é a receita pro caos, na hora que ele for comprometido, porque muita gente instalou o Trivy, ou fez o update do Trivy através do Homebrew, né? Então, porque foi para lá. Isso é uma coisa que me dá medo também. O Homebrew, o Curl, né? Então, esperamos que... Porque quando o Axios foi, já virou caos. Nossa, né? Teve esse caso também, verdade. Quando o Axios foi, virou caos. Assim, ali o caso do Trivy teve uma característica que pra mim é um puta mau design, bad design do GitHub, tá? Na minha visão. Por causa que teve comprometimento das actions, né? E, não sei se você sabe, mas no GitHub, se você tá usando a action do Trivy na versão 1, o V1 não é fixo. Ele pode apontar para o commit A ou para o commit B. E tu pode trocar isso sem trocar o número da versão. É como se a versão fosse um alias para um commit específico, entende? Então, você está usando o V1, 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 V1. O criminoso vai lá, compromete o GitHub daquela action específico. Ele troca o commit que aponta V1 para o commit malicioso dele. E aí o próximo pipeline que for buscar a V1 já está pegando o commit novo. Ele não é realmente um pack, sabe? Tipo, olha, eu vou pegar e vou fazer um snapshot exatamente dessa versão e a V1 é esse exato snapshot. Não, ele aponta para um commit. E então, se tu executar, pode executar um código totalmente diferente sem ter mexido em nada do seu pipeline, sabe? Isso é horrível do ponto de vista de gestão, né? A gente tem o mesmo problema com MCPs, por exemplo, dentro de agentes de AI. MCP, ele nasceu... Cara, que troço que nasceu torto, cara. Que troço que nasceu mal, assim. A ideia foi muito boa, cara. Obrigado, né? A equipe da Anthropic por ter feito o protocolo MCP, né? Isso abriu os mundos dos agentes com suas integrações. Obrigado muito. Mas, pô, podia ter colocado a porra numa versão naquela aí, né, cara? Ter colocado um gerenciamento de versão naquilo, né? Teria ajudado pra caralho. E aí, com isso, vamos lá, né? Todo mundo usava o Trivy. Aí, o que o Trivy fez? O que aconteceu? Do Trivy, aí começou a escalar. E aí chegou no checkmarks. E aí explodiu o mundo, né? Então... E aí, tanto que pegou Bitwarden CLI, né? Pegou... que é gerenciamento de senha, né? Então imagina, né? Então aí tu começa a ter um comprometimento, que tem Team PCP, se eu não me engano, o nome do time que tá por trás desses ataques, né? E aí eles estão focados só em comprometimento agora, e aí virou quase que o Worm, né? Então ele começa a se dividir. Então a primeira coisa que ele vai tentar pegar
dentro do ambiente, segredos, mas ele vai tentar chegar em, cara, esse cara tem alguma outra lib aqui, uma outra biblioteca? Porque o que eles precisam fazer, né? Eles não precisam, de fato, comprometer muita coisa. Se eles conseguirem chegar na máquina do desenvolvedor que tem um repositório que é uma biblioteca pública, eu só preciso agregar uma instrução de post install, por exemplo, commit push. Porque o próprio GitHub provavelmente vai ter uma action que vai fazer o publish no NPM do cara. Só preciso trigar esse inject commit push. Eu só preciso fazer isso, tá? E aí já conseguiria comprometer. Então, não só o desenvolvimento com a instalação dessas bibliotecas está comprometido, como também os CI/CDs que rodam toda essa parte. Perceba que a uma action de terceiros é supply chain, não é uma lib, é um supply chain. Alguém vai estar rodando um código no nosso contexto, né, que a gente não controla. Isso também é supply chain. É um efeito em cascata, né? Isso me lembrou aquela imagem, provavelmente você já viu ela, que é vários componentes empilhados um em cima do outro, aí tem um detalhezinho assim, bem pequenininho, que é a lib sendo mantida por um cara desde 2002, aleatório lá do Nebraska, sabe? Tipo, e é realmente isso, né? Porque se tu compromete esse elo que costuma ser um mais fraco, né? Tem projetos open source que têm pouco dinheiro, né? A grande maioria deles. E o cara tá lotado de coisa para fazer, né? Então ele tá recebendo o request issue de um monte de coisa, e aí ele tem que se preocupar também com a segurança. E agora com AI, tem um monte de gente abrindo com request, fazendo, tentando gerar contribuição usando LLM, né, para ter portfólio, e na verdade está só flodando projetos de outras pessoas. Isso é bizarro. Eu tava assistindo, você falou de MCP, né? Eu assisti o seu canal ali, um dos vídeos do seu canal. Eu acho que o nome da ferramenta é Inspector, que é da Anthropic também, é isso mesmo? MCP Inspector, é um debugger. Isso, total. Aí, a gente tá fazendo algumas pesquisas aqui, né? O nosso foco é bem Docker Hub, imagens de Docker, e uma das coisas que a gente fez foi usar LLM para gerar nomes de imagens que são amplamente utilizadas. Então, eu quero subir um web server. O que você me recomenda usar? Me passa literalmente o full URL para eu só dar um Docker pull. E a gente pegou essa lista para ver se a AI estava sugerindo coisas que não existiam, né? A gente vai publicar isso em breve. Então, se ela sugere algo que não existe, a gente pode ir lá registrar, colocar algo malicioso, e na hora que um dev realmente fizer esse pedido para a AI, ele vai pegar esse algo malicioso. E a gente começou a pegar também uns casos que é quase um homograph attack, né? Então, imagina que você tentou digitar Redis e, na verdade, ela não usou, sei lá, a letra S usou Z, por algum motivo. Deu uma alucinação lá. Pode acontecer, se ela é treinada em misspelling, vai acontecer. Exato. Né? E aí eu vi uma coisa legal assim nesse teu vídeo do Inspector, que é você influenciando a AI a usar uma biblioteca que você queria, né? Acho que não foi nem esse vídeo, foi outro, eu não tenho certeza agora, mas você influenciou ela a usar uma biblioteca específica de upload, né, que era malicioso, que esse é um outro caso, né, que você pode, através de skills, fazer isso, né, então existe também esse segundo risco, né, de você usar LLM para programar algo, e esse algo que você está programando está carregando coisas maliciosas. Como é que funciona, né? Uma coisa que o pessoal precisa entender é o seguinte: um agente vai fazer aquilo que a inteligência dele disser para ele fazer. Né? Porque vamos lá, como é que o agente funciona, né? O agente ele é uma casca muito grande, orquestrada para enviar informações para o modelo e saber, e ele manda informações para o modelo dizendo: ó, modelo, eu sei fazer isso. Se você quiser que eu faça alguma coisa, me fale dessa forma, X, que aí eu vou interpretar a sua resposta e eu vou fazer aquela coisa X, tá? Então, todo mundo deveria fazer é pegar um LLM proxy, pegar um proxy, tá? Tipo
Bifrost da vida. Bifrost é o melhor, porque tu sobe ele com um dockerzinho lá, conecta e já tá tudo certo. E proxar o próprio agente, tipo Cloud Code, Harness, whatever, e proxar, para ver o que além do teu prompt ele também tá enviando pro modelo. Só para ter ideia, tá? Porque às vezes eu assim, cara, mas eu só enviei um prompt desse tamanho e já tô ocupando 12 mil de janela de contexto. Como assim? Tu não sabe que o próprio agente, o agente quando ele faz o seguinte, quando você pede para ele, instala para mim uma dependência tal, ele vai enviar pro modelo olha, eu sei fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, se eu sei rodar comandos no terminal, então se você quiser que eu rode comandos no terminal, me mande de volta uma tag HTML, tipo bash command, com o comando dentro, e daí eu vou saber que eu tenho que rodar um bash command, tá? Ele meio que manda pro modelo tudo que ele sabe fazer e como que ele fala, como que o modelo tem que responder para ele, se o modelo quiser que ele execute alguma ação, né? E aí ele vai executar as ações, vai pegar os resultados das ações e vai devolver pro modelo. Olha, lembra daquela ação que você me pediu para executar? Eu executei ela assim, 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 assim. E aqui tá o resultado que deu. Me diga agora o que deu aqui. Aí ele, parabéns, você instalou com sucesso, entendeu? Sabe? Então é assim que funciona. Só que é o seguinte, o agente, ele é um orquestrador de informação, ele é burro, de certa forma. Ele é pré-programado com, olha, eu sei fazer isso dessas formas X, mas ele depende 100% do modelo para trabalhar. Só que, qual que é a informação que ele tá pegando para poder enviar para o modelo para trabalhar? A resposta de um MCP. E agora eu não sei se aquele MCP que aquele MCP que eu instalei, ele não leu uma informação de uma base de dados ou de uma página web na qual eu não conheço o conteúdo, entende? Eu não sei muitas vezes o que aquele MCP tá lendo. Às vezes o MCP ele nem é malicioso, ele é vulnerável a buscar uma informação que pode vir a gerar o Indirect Prompt Injection. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um MCP que ele é capaz de ler meu Gmail. E aí ele me resume minha thread de e-mail, tá? Cara, o MCP vai ler meu e-mail, tá tudo certo. Ele vai pegar o dado do meu e-mail e vai me jogar pro modelo para reduzir e me sumarizar a thread de e-mail. O problema vai lá um filho da p e manda um e-mail com o Prompt Injection dentro. Entendeu? O MCP ele foi caminho para tomar um injection. Só que daí qual que é o detalhe? Aqui onde é que entra o ponto que muita gente tá ignorando. Muitas vezes as pessoas, eu vou falar isso, eu vou estar, não sei quando é que esse podcast vai ao ar, mas eu vou estar na Upside São Paulo, agora nesse final de semana, palestrando na Village de IA, especificamente sobre isso, tá? Mas é o seguinte, uma coisa que todo mundo tenta fazer com Prompt Injection hoje, ou Indirect Prompt Injection, é forçar o agente a atacar. Só que muitos modelos já estão vindo treinados a detectar o padrão de ataque. E o padrão de ataque ele diz, olha, eu não posso fazer isso aqui porque parece ser um comando malicioso. E aí tem poucos êxitos em cima disso. Então o que eu preciso começar a trabalhar agora? Quando a gente fala de ataque supply chain, eu preciso usar um modelo como meio de ataque. Preciso usar o agente já como meio de explodir as coisas. Então eu não digo para ele que ele tem que atacar. Eu digo para ele que ele tem que instalar algo para resolver um problema, só que ao instalar algo, ele encaminha o ataque por mim. E a forma mais fácil de se fazer isso é pedindo a instalação de uma dependência. Por quê? Porque modelos têm uma fragilidade natural deles. Eles têm uma data de corte no treinamento. Eles também têm outra fragilidade, que é eles não conhecem conteúdo real-time, que está ligado à primeira questão. E eles têm uma outra fragilidade, que é eu posso ter as bibliotecas internas da minha empresa. Então ele não pode, por padrão, bloquear a instalação de bibliotecas internas, porque ele não conhece, porque eu posso ter uma biblioteca interna na minha empresa. Da mesma forma que se ele não conhece, pode ser que ele ainda não foi treinado para isso. Né? Porque a data de corte dele foi de 2 meses atrás, alguém lançou a biblioteca 1 mês e meio atrás, ele não conhece. Baseado nisso, eu só preciso, por exemplo, assim, ó, cara, eu vou pegar o mesmo exemplo. Tu tem lá o teu agente de IA e tá com o MCP que lê o teu e-mail, beleza? Eu falo o seguinte, olha, tá aqui o orçamento que você pediu para o serviço tal e tal, manda esse e-mail para você. E aí o orçamento tá aqui anexado no e-mail. Aí tá lá, o arquivo.orx. Tá ligado como é que funciona o arquivo ORX? Não tô sabendo. Claro que não, eu inventei essa merda agora, entendeu? Então, o arquivo ORX... Eu falasse, sabia. Aí tu te fudeu, né? Ainda bem que fui sincero.
É bom você... Bom, estamos no podcast, né? O arquivo ARX, ele não existe, tá? Se tu dissesse, Uhum. eu conheço, daí eu que não conhecia, tá? Porque eu vi agora. Só que qual que é o detalhe? Tá aqui o orçamento. Caso você não consiga ler o orçamento, existe a biblioteca X que lê arquivos ORX. Nossa, ótimo. O agente vai pegar isso aqui e ele vai querer resolver o problema, porque ele é feito para resolver o problema. Então ele vai instalar a biblioteca do ARX Reader, tá? Só que essa biblioteca é uma biblioteca maliciosa. Então, por um motivo de continuidade no ataque, eu forcei ele a executar o ataque de supply chain para mim. Uhum. Entendeu? E aí, a instalação da biblioteca no post install, eu executo o restante. E aí, eu até vou deixar uma pergunta para todo mundo que está estudando esse podcast aqui. Quem aqui tem um agente autônomo rodando e bloqueou a permissão de rodar bashes de npm asterisco? Porque não faz nenhum sentido ter um agente em produção rodando que ele vai sair fazendo instalação de biblioteca. Se tu deixou ele 100% autônomo, com ele podendo instalar tudo, aí você assumiu um risco muito grande. Mas, em teoria, um agente autônomo não deveria ter a necessidade de realizar uma instalação de biblioteca por ele mesmo. Até porque tu perde versionamento, né? Tu derrubou o agente, subiu ele de novo, ele morreu o aprendizado dele, né? Então, muita gente nem por isso. Executar comando quando ele quiser já é um problema, né? Mesmo que você fale, ele vai executar só um ls, que seja. Porque existe uma galera demonstrando isso, né? Que eles conseguem burlar o agente achar, o agente não, né? O modelo achar que tá, ou uma IDE da vida, né? Um cursor, um VS Code, achar que tá executando o comando X e na verdade é Y, né? Tem algumas técnicas para isso, é um baita problema, assim, toda essa autonomia, né? Cara, antes da gente encaminhar para o final, eu queria te fazer uma última pergunta. E aí eu fui atrás de uma outra pessoa para fazer essa pergunta de encerramento, que foi o da Lalana. Então eu vou ler a pergunta dele aqui para ti. Tá? Filho da Eu achei assim, muito boa. E eu vou ler na íntegra, né? Então, ele mandou assim: em relação a tudo que você está fazendo atualmente, nesse contexto de AI e AppSec, o que é que você ainda não conseguiu investigar com o tempo? Algo que você gostaria de estudar, investigar, que você acredita ser interessante? Cara, muito boa pergunta, tá? Excelente. Porque assim, deixa eu tentar resumir um pouco do que eu acredito ser importante dentro da parte de... Porque o que a gente tem visto, tá? O que a gente tem visto na indústria em geral? Nós temos 3 níveis, tá? AppSec puro, agente AppSec e AISec, tá? Então, a gente tem visto essas 3 grandes vertentes, né? AppSec puro, ela tem uma tendência a ir caindo ou se transformando, tá? Então, a segurança, o agente AppSec, que é a segurança da adoção de IA e a adoção do modelo agêntico de resolução de problemas, é uma tendência a crescer muito grande. E aí, o AI Security vai ser específico, bem específico para alguns ramos de IA. Tipo, cara, segurança dos modelos, do treinamento, entendeu? Saca? Mas o Agent Security, Agentic Security, Agentic AppSec, Agent whatever, o nome que vão dar aí daqui a pouco, é o que a gente vai seguir muito grande. E aí o core de AppSec, ele vai acabar dando um fade out, assim, na indústria com o tempo. E aí, talvez ele não vai chegar a morrer, né? Mas talvez ele chegue ao ponto de dizer, cara, eu preciso de AppSec puro aqui. Entende? E aí talvez vai ser alguém que vai muito no beat, sabe? Muito no beat de alguma coisa. Então, assim, talvez tipo assim, cara, eu quero treinar um agente em algo de segurança que não existe. Aí tu precisa de um cara de AppSec puro. Beleza, entendido esses 3 grandes vertentes, nós temos o seguinte. Quando a gente fala de um agente, nós temos o que o agente faz, nós temos o que o modelo faz, nós temos as ações que vão ser executadas em geral, né? Ali nós temos MCPs, nós temos skills, nós temos tudo aquilo que o agente pode fazer em geral. Para mim, o maior problema que eu tenho hoje, que eu não estudei eu estudei até bastante. Só que, para mim, eu acredito que eu preciso estudar muito mais tracing e auditoria de agentes. Boa. Tá? Que é tipo assim, cara, beleza. Vamos fazer a parte de identidade de agentes, que é algo super difícil, cara. Muitas vezes, se tu quiser, dependendo do nível de poder que tu quer, a identidade de agente não tá na gente. Tá no hardware, com a chave que vai ser encriptada a nível de hardware, e vai estar na borda do agente, vai ter um proxy, e quando ele se comunicar, esse proxy vai injetar a identidade dele.
tá? Vou te dar um exemplo, tá? Só que é o seguinte, o que ele tá fazendo? Como que ele fez? Como que ele chegou nesse nível? Porque assim, ó, a gente coloca lá o log, pede pra ele logar todo o reasoning dele lá e tal. Cara, beleza. Mas aí tu tem disco, tu tem tempo de processamento, tu tem tudo. Então, como fazer isso de forma eficiente? A ponto de, por exemplo, cara, eu vou pegar todo o reasoning dele e conectar num CIEM agêntico, entendeu? Isso eu preciso estudar muito mais ainda, tá? Pra entender alguma eficiência com relação a isso. É um baita problema, né? Porque mesmo você mandando isso para um CIEM, esse reasoning ele é um dado desestruturado, né? Então, Sim, como que você vai completamente. processar isso também, né? Aí, muita gente é tracing distribuído, é bastante coisa. Tool Cara, calling, entende? Auditoria de tool é, calling. Porque assim, ó, basta um agente bloquear e dar um desconto pra alguém que um auditor, ou cobrar alguém errado, alguém botar aquilo na justiça para o auditor vir e perguntar o que aconteceu aqui e tu não souber responder. com certeza. E aí é perda de causa direto. Aí, uma última pergunta. Eu queria saber de você o nome de uma pessoa que você gostaria de ver aqui nesse podcast, também falando sobre software, supply chain security. Cara, Difícil, um né? cara que eu não, tem o Cristiano. Tá. Tem o Cristiano, eu não sei se ele ainda tá, ele trabalhou na Conviso, não sei se ele ainda tá lá. Porque ele era um cara focado só em supply chain security. Pô, que massa. Legal. Depois eu vou pegar o contato contigo, então, pegar o LinkedIn dele pra gente chamar, trazer ele aqui. Bem, Yuri, então acho que já chegamos em 54 minutos aqui de podcast, né? Tem bastante conteúdo para o pessoal pensar sobre. Agradecer a sua participação mais uma vez, eu gostei bastante do conteúdo, fiz várias anotações aqui também para mim poder estudar. Uma última chamada que eu ia deixar para os espectadores e para você também. A gente tem um grupo no WhatsApp sobre software supply chain security, onde a gente compartilha notícias, discute case. Quando a gente criou o grupo, o primeiro case que a gente discutiu foi sobre SBOM, né, que você comentou ali brevemente. Né? Então, uma pessoa comentou, pô, eu não sei exatamente o que está rodando, como está distribuído nos meus repositórios, então a gente começou a falar sobre SBOM, recomendar as ferramentas. Então, esse grupo é bem legal. Eu te convido a fazer parte, caso você se interesse, né? E ali no WhatsApp, então é bem bacana. E vou deixar o link também aqui na descrição desse podcast para o pessoal que se interessar entrar lá no nosso grupo. Então é isso. Se quiser se despedir do pessoal, comentar como que a galera te encontra nas redes sociais, fica à vontade. Os meus recados finais estão dados. Show, obrigado, Heitor. Pessoal, obrigado por tudo, obrigado por essa participação, tá inaugurando aqui o podcast. Né? Só conectar comigo no LinkedIn ali, tá? É Benhur-Ot, tudo junto, né? E aí podemos conversar um pouquinho mais. E peço uma coisa para vocês, para usar duas coisas. Pelo amor de Deus, coloquem fixas as dependências de vocês e definam um cooldown de, sei lá, 3, 5, 7 dias, se possível, para a instalação de novas dependências, tá? E isso já vai ajudar bastante vocês a se defender um pouco de toda essa questão. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.